Esse vídeo vai ser o mapa completo para te ajudar a começar do zero nas vendas de plano de saúde. Eu vou te falar aqui exatamente todos os passos que você precisa seguir para conseguir ganhar dinheiro, tanto no modelo online quanto no modelo offline. Aqui é Carol Andrade e nesse vídeo eu quero te ajudar a iniciar nas vendas de plano de saúde, sem ficar aí sofrendo, tentando fazer tudo sozinho, tentando fazer as coisas acontecerem, tá? Então, se você se sente perdido, sem saber por onde começar, presta bastante atenção nas dicas desse vídeo, porque eu quero facilitar a sua jornada para você não passar pelos mesmos perrengues que eu passei. Quando eu estava começando, eu sofri uma verdadeira overdose de informação. Eu lembro que eu fiquei numa sala lendo o contrato durante 30 dias, 8 horas por dia. Era muito conteúdo, muita informação e, para ser bem sincera, muita informação desnecessária. Mas seguindo exatamente todos os passos que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu consigo te dar um norte para você ter bons resultados e viver exclusivamente das vendas de plano de saúde, ou usar esse conhecimento para complementar a sua renda também, tá? Fazer uma renda extra. Agora, eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador um dos meus relatórios de comissão com a venda de um plano de saúde empresarial de apenas 3 vidas. Eu vou te mostrar para você ver o quanto eu faturei trabalhando de casa, no conforto do meu lar e 100% online. Então, gente, esse aqui é um dos meus extratos de comissão. Eu trouxe para vocês aqui um extrato da Seguros Unimed, tá? É um seguro saúde. Nesse contrato foram vendidas 3 vidas, tá? Então, é um contrato empresarial com 3 vidas. Uma coisa muito importante de falar na venda de plano de saúde dentro desse mercado é que os ganhos, as comissões que você vai receber, elas são por vida. Tá? Então, vendeu uma vida, vai ganhar por aquela vida. 5 vidas, você vai receber o valor equivalente ao mesmo valor que o cliente vai pagar de mensalidade. Tá? Então, você vai receber ali por cada vida. Então, nesse contrato aqui, esse contrato deu um total aqui, ó, de R$ 3.123,05, valor bruto, tá? Então, 3 vidas dentro desse contrato empresarial. O faturamento bruto foi de R$ 3.123,05. O faturamento líquido deu R$ 3.076,20. Então, em um contrato apenas, eu faturei o valor de R$ 3.076,20. Só que tem um detalhe aqui, muito importante. Seguro saúde, normalmente, as comissões são de mais de 100%. Nesse caso aqui, dentro da Seguros Unimed, cada contrato empresarial que você vende, você recebe 300% de comissão. Então, só em um contrato apenas, com 3 vidas, eu faturei de comissão R$ 9.228,60. Não é pegadinha, não é brincadeira, é real. Os ganhos nesse mercado são extremamente rentáveis. E eu vou falar uma coisa para vocês. As comissões na venda de plano de saúde, elas são muito agressivas. Então, por exemplo, se fosse uma venda de um outro produto, por exemplo, Bradesco, também a comissão é agressiva, vai girar aí de 300% a 400%. Então, dependendo da modalidade que você escolher vender, né? Dependendo da operadora que você vender, os ganhos são muito bons. Então, queria trazer isso aqui para vocês terem uma noção do quanto é possível faturar com a venda de plano de saúde. Essa é uma grande oportunidade para você. Olha, eu não sei qual é a situação que você está passando agora. Talvez você esteja num emprego que você não gosta, numa situação de desemprego, ou você pode não ganhar o suficiente, como você gostaria. Eu não conheço a sua situação. O que eu sei é que eu vou te falar todos os passos que você precisa seguir para começar
do absoluto zero nesse mercado altamente lucrativo e que só cresce a cada dia. E continua me acompanhando também aqui no canal, porque a cada vídeo eu vou mostrar mais detalhadamente sobre o mercado, sobre os ganhos, sobre quanto dá para ganhar nessa profissão e também sobre detalhamentos mais técnicos, porque seria impossível, gente, falar todos os detalhes sobre essa profissão de corretor de plano de saúde em tão poucos minutos como é o caso desse vídeo. Então, o que eu recomendo é que você continue me acompanhando por aqui e me siga também lá no Instagram, tá? Eu vou deixar o meu Instagram na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então, já me segue por lá também para completar o seu aprendizado. Assim, eu posso te passar muito conteúdo e conteúdo de graça para realmente te ajudar. Tá bom? E tudo que eu vou pedir em troca é o seu like. Já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho também para você não perder nada, porque eu passo muito conteúdo para realmente te ajudar. Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo que eu vou te falar tudo que você precisa para começar do absoluto zero e eu vou falar de um modo simples, tá, gente? Que qualquer pessoa leiga consiga entender o que eu tô falando. O primeiro passo para você entender o básico nesse mercado é saber que a atividade de venda de plano de saúde ainda não é regulamentada. Todo profissional desse segmento de mercado não precisa de formação para exercer a atividade, nem possui uma legislação específica, ao contrário do corretor de seguro, por exemplo, que é uma profissão regulamentada pela SUSEP, que controla e fiscaliza esses profissionais, tá? Os corretores de seguro. Então não existe impedimento, ou seja, não existem fatores que dificultem ou impeçam você de iniciar nessa carreira. Então não tem desculpa. Fica a dica. Aproveita enquanto é possível ganhar dinheiro com a venda de plano de saúde sem precisar de certificação profissional. E o segundo passo para você iniciar nesse mercado que cresce a cada dia é conhecer os meios de contratação. Quais são as empresas que oferecem o serviço de assistência médica privada? É isso que eu vou te mostrar agora. Qualquer pessoa ou empresa pode contratar o serviço de assistência médica privada através das operadoras de saúde, administradoras ou seguradoras. As seguradoras e operadoras de saúde possuem as mesmas características técnicas. Elas são entidades que administram assistência médica de um grupo reunido de pessoas, formam um fundo, ou seja, uma poupança desses contribuintes, que se comprometem a depositar uma quantia mensal em dinheiro em uma conta que vai ser administrada por um gestor. E quem é esse gestor, Carol? A operadora de saúde. Então, esse valor arrecadado, ele deve ser suficiente para custear todas as despesas que os beneficiários possam precisar. Por exemplo, quando eu decido contratar um plano de saúde, eu automaticamente me torno uma contribuinte daquele plano. Todos os meses, meu boleto do plano de saúde vai chegar e eu vou pagar. E quando eu precisar de uma assistência médica, eu vou lá e uso. Então, quando eu pago por esse serviço, a operadora vai receber e vai administrar esse dinheiro. Então, o valor arrecadado deve ser suficiente para custear a assistência médica hospitalar dos participantes, as despesas administrativas da operadora, as despesas de comercialização de novos clientes e inúmeros custos fixos. Então, resumindo, operadora de saúde é a empresa que administra os serviços de assistência médica para os seus contribuintes, os seus clientes. Eu vou falar agora sobre as administradoras de benefício. Lá em 2009, o termo administradora de benefício foi criado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu já vou te explicar o que é a ANS, tá? Mas agora eu quero que você se concentre e entenda sobre as administradoras de benefício, que possuem o objetivo de identificar empresas que oferecem e administram benefícios coletivos em saúde para entidades de classes profissionais. Ai, meu Deus, Carol, calma.
eu vou te explicar mais detalhadamente. Entidade de classe profissional são as associações profissionais. Um bom exemplo de entidade de classe é a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela representa a classe dos advogados. O CREA, por exemplo, é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que representa os engenheiros e arquitetos. Então, resumidamente, entidade de classe são as associações que representam cada profissional. Voltando a falar sobre as administradoras, elas nada mais são, gente, do que intermediadoras entre a operadora de saúde, entre a Unimed, por exemplo, e os seus beneficiários. Então, ela fica ali no meio da negociação, como se fosse uma negociação tripé. A administradora faz a parceria com as entidades de classe, lembra? As associações profissionais. E ela faz isso para reunir as pessoas em um grupo, de acordo com a profissão ou a área de atuação. Ou seja, a administradora fica como detentora do direito de comercializar tabelas com condições especiais para a entidade de classe. Depois da adesão, a administradora cuida do relacionamento com o cliente, representa as associações e os seus interesses junto à operadora de saúde. Então, na hora do reajuste do plano, por exemplo, a administradora negocia com a operadora o menor aumento possível, sem comprometer a qualidade do beneficiário, claro. A administradora também disponibiliza canais de atendimento e presta serviços que facilitam a utilização do plano. A administradora de benefício, ela é uma representante de um grupo de profissionais para pleitear benefícios exclusivos. Bora para o terceiro passo? O terceiro passo para você começar a ganhar dinheiro vendendo plano de saúde é saber quais são as modalidades de contratação. Afinal de contas, Carol, quem é que pode ter um plano de saúde? Existem 3 maneiras para você vender plano de saúde, tá bom? Pode ser o plano PF, que é o plano pessoa física, pode ser o coletivo por adesão, que são os planos através das entidades de classe, lembra? Que só as administradoras de benefício podem vender, e os planos de saúde empresariais. O plano PF, qualquer pessoa pode contratar, só fornecer os documentos básicos para contratação e tá tudo certo. O coletivo por adesão também é um plano individual, assim como o PF. Mas para contratar, ou melhor, nesse caso aqui para você vender um plano coletivo por adesão, o seu cliente precisa ser elegível. Então, ele deve estar dentro da entidade de classe exigida pela administradora de benefício. O plano coletivo por adesão, na sua grande maioria, só pode ser vendido pelas administradoras. Os planos de saúde empresariais, como o nome mesmo já diz, são planos obrigatoriamente comercializados através de um CNPJ, tá bom? Olha só, são excelentes oportunidades de você escalar suas vendas, porque os planos de saúde empresariais normalmente possuem mais de uma vida em seus contratos. Lembra que eu falei que os ganhos nesse mercado são por vida? Se você fechar aí um plano de saúde, por exemplo, para uma empresa de 10 vidas, você vai faturar de uma vez só o mesmo que se tivesse fechado 10 contratos. Chegamos! 4º passo para você começar do absoluto zero nas vendas de plano de saúde é saber o básico sobre as principais regras de comercialização. Eu separei aqui, eu chamo de as top 4 regras comerciais que você mais vai usar quando começar a vender plano de saúde. As top 4 para você já começar afiado nesse mercado que vai fazer você ganhar dinheiro e tirar de uma vez por todas os seus sonhos do papel. Você vai começar e depois você vai me falar assim, Carol do céu, por que eu não comecei antes? Ó, já pega papel e caneta para você anotar essas regras comerciais, porque a gente vai entrar num conteúdo bem técnico. Então é importante você tomar nota disso daí, porque são regras que você certamente vai usar, tá bom? Então bora lá. Top 4 DLP, doenças e lesões pré-existentes. São aquelas doenças diagnosticadas, tá? Que o seu cliente tem ciência que ele já possui, que ele é portador daquela doença. Então, quando você estiver levantando os dados ali do seu cliente durante o seu atendimento, você deve perguntar para o cliente se ele possui uma DLP. Então, você está lá
fazendo o seu atendimento, criando ali um relacionamento com o cliente, e aí você pergunta para ele se ele tem alguma doença diagnosticada ou se ele está em tratamento, por aí vai, tá? Você vai sondando até descobrir se ele é portador de uma DLP. Top 3, DS, Declaração de Saúde. Esse documento é formulado pela operadora de saúde e ele é extremamente importante. Eu posso dizer que é um dos documentos mais importantes aí na relação entre o beneficiário e a operadora de saúde. Ele vai determinar pontos muito importantes desse contrato e ele pode servir também de evidência legal no futuro, tá? Tanto para a operadora quanto para o cliente, tá bom? A ADS é um formulário que ele deve ser preenchido junto com os outros documentos no momento da contratação do plano. Nesse documento, a pessoa que está contratando o plano, ela vai declarar ser portador de uma DLP. Lembra das doenças e lesões pré-existentes? Se ela usa um medicamento controlado, se já fez cirurgia, né? Se já realizou uma cirurgia. Nunca, em hipótese nenhuma, se deve omitir informações nesse formulário, tá? Lembra que eu falei que ele é um documento que serve de evidência jurídica? Então, ele é um documento que tem que ser levado a sério. Top 2, CPT, cobertura parcial temporária. Quando o cliente contratar um plano de saúde com você, que serão muitos, ele vai precisar assinar junto com os documentos o formulário chamado DS. Lembra? A declaração de saúde. Nela, o cliente vai preencher e declarar ser portador de DLP, doenças e lesões pré-existentes. Ou não, tá? Caso seu cliente possua uma DLP, a operadora pode aplicar uma CPT, ou seja, ela pode restringir os serviços oferecidos pelo plano de saúde que esteja relacionado à doença pré-existente. Quando isso acontece, a operadora não tem obrigação de arcar com os custos, com as despesas da doença ou lesão pré-existente que o beneficiário tem. Por exemplo, se o cliente possui sobrepeso, é possível que a operadora de saúde aplique a CPT e esse beneficiário fique impedido de realizar qualquer procedimento de alta complexidade. Por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ele vai ficar impedido. Tá? Então, a operadora ela pode aplicar o impedimento por até 24 meses. Então, o prazo do impedimento pode ser de 6 meses, de 8, de 18 meses, dependendo da DLP. 24 meses é o prazo limite que uma pessoa fica impedida de realizar o procedimento. Depois desse período estabelecido, não existe mais nada que impeça o atendimento, tá? Essa regra resguarda as operadoras de pessoas que agem de má fé. Sabe aquelas pessoas que contratam um plano de saúde depois de diagnosticar uma doença ou quando precisam fazer uma cirurgia, por exemplo? Essa que você vai usar, tá? Top 1, carência. Carência, gente, é o período que o usuário, nesse caso aqui, o seu cliente, vai pagar mensalidade sem utilizar o plano, sem utilizar a cobertura. A carência é necessária para as operadoras se capitalizarem, para elas terem dinheiro para as despesas futuras. O período dessa carência aumenta de acordo com a complexidade e os custos dos procedimentos. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Normalmente, as operadoras colocam aí acidentes pessoais, que é urgência e emergência, a partir do início da vigência do contrato. Então, começou o contrato, você já pode utilizar a urgência e emergência. Cirurgias e internações eletivas, 180 dias. São aquelas cirurgias agendadas pelo médico. Exames complexos, 180 dias. Um bom exemplo de exame complexo é a ressonância magnética. Carência para parto, 300 dias, o que equivale a 10 meses. Isso tudo para evitar que aquelas pessoas, né, que entram no plano já querendo utilizar essa cobertura aí para parto. Tudo isso, todas essas regras e, na verdade, muitas outras, né? Porque aqui eu coloquei só as que você vai precisar saber para começar, para você dar o start. Tem muitas outras regras comerciais. Tudo isso é regulado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por fiscalizar, né, pela fiscalização das operadoras de plano de saúde e pela regulação do mercado. Ela também é responsável pela criação das normativas, outra coisa que é importante você lembrar aí de estudar. A ANS é o órgão vinculado ao Ministério da Saúde.
Enfim, gente, esse foi o mapa completo para realmente te ajudar a começar do zero no mercado de venda de plano de saúde. Eu recomendo que você continue acompanhando os próximos vídeos, porque eles vão completar o seu aprendizado. Então aplica as coisas que eu te mostro nesses vídeos, corre atrás, porque mudar a sua situação só depende de você e de mais ninguém. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você entendeu mesmo como começar do zero no mercado de saúde. E claro, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações, todo aquele rolê que você já conhece, e eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado e que tenha agregado valor para você. Até a próxima!